Na coluna superior abaixo estão listadas as camadas da Terra. Na inferior, suas características. Associa adequadamente as duas colunas. Então, nós temos aqui um para a crosta, dois para manto e três para núcleo. Então, formada por ferro e níquel. Então, a ideia justamente do NIF, né, nós temos ali o nosso núcleo terrestre. Possui partes continentais e oceânicas. A participação continental ou oceânica é a superfície, então nós temos que falar justamente ali da crosta. Então, 3 e 1. Responsável pela movimentação das placas tectônicas. Então, as placas tectônicas vai ser formado justamente na porção superior, né? Então na crosta terrestre, que ela é fragmentada, que são justamente as placas. Agora, o que causa essa movimentação? São as forças endógenas geradas pelas plumas de ascensão no manto, tá? Então aqui nós temos o número 2, manto. Ponto de origem do magnetismo terrestre. Gente, o ponto de origem do magnetismo terrestre, ele é feito na interseção entre o núcleo interno e o núcleo externo pela presença de íons de ferro, tá? Então é 3, 1, 2, é um 2 aqui, e aí por último a gente volta ali no 3, então núcleo terrestre. Ficou um pouco ruim, né? Mas é 3, 1, 2 e 3. Alternativa correta, letra A. Analise o mapa que apresenta as placas tectônicas envolvidas no terremoto ocorrido na região de Anatólia, na Turquia, em fevereiro de 2023. Então nós temos aqui um esquema, tá? Justamente com algumas placas tectônicas que estão ali na região de transição da África, Europa e Ásia. E é importante que ele colocou aqui, tá, uma placa de Anatólia. É importante informar para vocês que a placa de Anatólia, ela é uma placa, tá? Uma microplaca que de certa forma vai pertencer ao grande grupo euroasiático. Professor, eu devo saber isso? Não, tá? Assim, não é algo que você normalmente vai aprender na escola, tanto que ele mostra essa microplaca, né? É bem desenvolvida ali, que é a placa de Anatólia. Então ele trouxe essa informação para você. E o que é a ideia de você colocar? O que está gerando esse atrito, né? Essas ondas que estão trazendo o terremoto para a região. Então nós temos uma relação aqui dessa placa de Anatólia, que está pegando a Turquia, uma parte do Mediterrâneo, em um movimento, observe, em paralelo. Tá? Então é um movimento transcorrente, uma questão de falhamentos transcorrentes, né? Segundo a classificação das placas tectônicas quanto ao tipo de deslocamento, o terremoto na região de Anatólia está relacionado. Então ele está perguntando por qual tipo de movimento. Sempre tem três tipos de movimento de placas. Ou convergente, que uma placa baixa e outra afunda, né? Então cavalgamento, subducção e cavalgamento que sobe, aí gera lá os dobramentos modernos. Ou eu posso ter o afastamento de placas. Vamos dar uma olhada nisso. Letra A, ao movimento de uma placa sobre a outra, ou seja, se eu tenho uma placa subindo e a outra consequentemente descendo, o que gera montanha de um lado e fossa abissal de outro, não, tá? Não é movimento convergente. B, ao afundamento, ou seja, uma placa está afundando, né, e consequentemente outra sobe, não, não é isso, né? Tentou enganar você aqui com o movimento convergente na A e na B. Letra C, ao movimento de uma placa em relação a outra ao longo de uma falha, concordo, tá? Bem característica aqui de movimento transcorrente. Então a C está correta. D. Ao afundamento de uma placa sob, então uma placa afundando, a outra subindo. Não, não é isso. E. Ao distanciamento, ou seja, o afastamento da placa, o movimento divergente de placas tectônicas. Não. Nós temos uma falha no movimento paralelo transcorrente. Então, alternativa correta, letra C. A dança dos continentes, ou teoria da deriva continental, versa sobre a movimentação dos continentes. Observando a imagem, é possível perceber o dinamismo da Terra, com as porções continentais assumindo diversas formas ao longo do tempo geológico. Gente, eu cortei, tá, a imagem porque não era interessante ali, né? Um fator responsável pela dinâmica de movimento. Gente, por que as placas tectônicas são movidas? Qual força endógena, né, que leva elas a isso? São as forças ali das plumas de ascensão ou também chamada de correntes de convecção do manto, tá? Ao movimento de rotação, não. A ação de agentes exógenos, ou seja, agentes fora da crosta, como o vento, como os rios, não. As correntes de convecção, ótimo, né? E aí, letra D. As zonas de descontinuidade, ou seja, descontinuidade de Mohorovic,
descontinuidade de Gutenberg, que é a transição, né, a crosta para o manto e depois o manto para o núcleo. Não, não é isso, né? É justamente ali são as queridas e simpáticas correntes de convecção ou plumas de ascensão do manto. Então, a alternativa correta, letra C. Nos últimos 6 anos, o Peru foi sacudido por 4 terremotos acima de 6,5 pontos na escala Richter, magnitude suficiente para danificar construções. Nenhum desses abalos é comparável ao ocorrido na noite de quarta-feira passada. Um terremoto de 8 graus na escala Richter matou pelo menos 510 pessoas e deixou mais de 1.500 feridos. Seriedade aqui, né? Depois da piadinha do Peru sacudido, vamos continuar. O epicentro do terremoto ocorreu a uma distância de 145 quilômetros da capital Lima e a uma profundidade relativamente rasa de 40 quilômetros, o que ampliou seu poder de destruição. Importante a gente falar que está aqui em plataformas continentais, que é o caso, né, do Peru, que é a placa sul-americana, nós vamos ter ali a formação dos choques a algo entre 30 a 70 quilômetros de profundidade entre as rochas. São desses pontos que acaba vindo o tremor. Tá? Então, a energia é liberada, isso se reflete em ondas. E é importante colocar que quanto mais profundo acontece esse processo, menos destrutivo tende a ser um evento, né? Então vamos lá. 1. A República do Peru está sujeita a abalos sísmicos porque está situada muito próxima do encontro de duas placas tectônicas, com certeza. A placa sul-americana com a placa de Nazca. Tá? Então nós temos ali a 1 como correta, bem na porção continental, né? Onde se dobra, inclusive, devido à energia. 2. No Brasil não existem terremotos porque seu território está situado no centro da placa. Se ele colocasse não existe terremoto violento, né, não existe nenhum tremor assim cabuloso, concordaria, tá? Agora, tem terremotos sim. Eles são fortes? Não. Eles são fracos. 3, 4 graus na escala Richter. Mas tem, tá? 3. Terremotos e vulcanismos são mais frequentes na zona denominada Círculo de Fogo do Pacífico, onde se localiza o Peru. Perfeito. Então, aquela porção que vem lá do sul do Chile com a Argentina, repassa por Peru, tá, Equador, partes da Colômbia, segue pelo Caribe, Estados Unidos da América, Canadá, Rússia, aí pega a parte asiática do Japão, Filipinas, tá, até Nova Zelândia. Perfeito, faz um anel de fogo, né, do Pacífico. Concordo com a 3. 4. Não existe uma proporção direta entre a magnitude de um abalo sísmico e a sua intensidade. A magnitude depende da energia liberada no epicentro, tá? Enquanto a intensidade máxima depende da profundidade. Gente, a magnitude ela vai ser medida na crosta, tá? Que é justamente o epicentro. Então, é o primeiro ponto da crosta que se manifesta um tremor, né? Então, eu concordo. A magnitude, gente, né? É diferente de intensidade. A intensidade ela é relacionada com a origem do tremor. Como que esse tremor foi gerado lá no seu início, tá? Só que a intensidade é a força inicial. Qual que é o problema, né? O que a gente sente é a magnitude. A magnitude seria o que nós sentimos na superfície. E isso depende do tipo de rocha e também da profundidade. Perfeito? Então a gente tem aqui, né, a 4 como verdadeira. Por quê? Eu posso ter uma força muito fraca, mas se ela estiver muito próxima da superfície, ela vai destruir tudo quando chega. E eu posso ter uma força muito forte lá no interior, nas porções mais inferiores, né, da crosta, a 70 quilômetros de profundidade, dependendo da situação, que quando ela chega aqui na superfície, ela já dissipou tudo. Então eu concordo com a 3, com a 4. Então ficamos aí com 1, 3 e 4 como corretas. O sistema aquífero-guarani, corpo hídrico subterrâneo e transfronteiriço, que abrange parte dos territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, é constituído por rochas. Gente, o aquífero-guarani, ele aparece na porção mais, né, centro-sul brasileira, dividindo ali com territórios paraguaios, uruguaios e argentino, as rochas da bacia sedimentar do Paraná. Então é isso, né? Então é um corpo rochoso, subterrâneo, formado ali por rochas sedimentares, que a gente vai chamar de bacia sedimentar. Então, bacia são rochas, né, sedimentares da bacia sedimentar do Paraná. Correta aqui, letra E. Compõe o bioma amazônico, planícies, depressões e planaltos. Bem naquela característica do professor Ross, né?
No Planalto Residual Norte Amazônico, localiza-se a parte mais elevada do Brasil, com a denominação. Gente, o ponto culminante brasileiro, ou seja, a região mais elevada do Brasil, é o Pico da Neblina. E isso tem várias discussões, né? Quando eu iniciei na faculdade, ainda rolava algumas medições antigas com barômetros antes do GPS. Hoje nós colocamos ali o Pico da Neblina com aproximadamente 2.992 metros de altitude. Alguns livros mais antigos, inclusive que eu usei na faculdade, colocavam como 3014, como 3008, mas é algo próximo de 2.992 metros de altitude. Então aqui ficamos, né, com letra C, o Pico da Neblina. Questão 7. A imagem a seguir mostra uma porção de um rio brasileiro com grande meandro. Gente, meandros são as curvas de um rio, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um rio meandrante. Aí pode ter, né, meandro que se fecha, enfim, é uma bagunça. Mas isso já indica uma coisa para mim, que isso é uma planície. Então, um rio que ele está em uma região declivosa, ele corre encaixado num V, porque a água tem muita força, tá? Essa força vai gerar um processo erosivo, você tem ali um vale sendo escavado de forma muito rápida, né? Agora, o rio de planície ele se alarga, não tem muita declividade, então a água vai de forma lenta e às vezes vai formando bem devagar por caminhos essas curvas que vocês estão vendo. Professor, estou vendo um rio cheio de curva. Provavelmente esse rio seja de uma planície, tá? Os rios com essa sinuosidade, com esse caminho, né, apresentam pequena capacidade de transporte de detritos, sendo portanto comuns em áreas. Gente, isso aqui é uma planície, né? Uma estrutura cristalina, não. Estrutura não tem a ver com relevo diretamente. Dobramentos modernos, não. Não é montanha. Pô, tá vendo montanha aqui, irmão? Não tem, né? Encostas abruptas, não. Né? Não tem declividade. Topografia mais suave, com certeza. Rio de planície, né? Bacias sedimentares, não. Eu posso ter uma bacia sedimentar que tem um planalto em cima. Eu posso ter uma bacia sedimentar dobrada formando um dobramento moderno. Né? Não tem uma relação direta do que está por baixo com o que está por cima. No caso aqui, o rio, né, ele está obedecendo a um relevo suave. No caso aqui, uma topografia mais suave, então, gabarito letra D. A geomorfologia é o campo do conhecimento técnico e científico que estuda as formas do relevo e os processos pretéritos e presentes envolvidos. Em regiões sob a influência de clima tropical e subtropical, o relevo em grande parte está sendo moldado pela ação das chuvas, que promovem o intemperismo nas rochas e o transporte e deposição dos sedimentos. Apesar de esses processos participarem da dinâmica natural, eles podem ser influenciados pela ação humana. A alteração no seu equilíbrio pode trazer graves consequências à sociedade. Claudinei aborda aqui, né? Sobre os processos geomorfológicos que têm sido intensificados pela influência humana, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. O processo de assoreamento tem ocorrido com grande frequência nas áreas mais elevadas. Gente, assoreamento é o processo de deposição de sedimento em calha de rio, né? Daquele momento que o rio não consegue mais levar. Gente, o rio, né? A região assoreada, ela está na área mais elevada do relevo? Não. O assoreamento ele acontece no rio, que obrigatoriamente é a porção mais baixa do relevo. Então, não, né? 2. Os escorregamentos e as corridas de detritos e lama, que são deflagrados por grande volume de chuvas e ocorrem predominantemente em regiões serranas e nas encostas com maiores inclinações, estão entre os processos geomorfológicos que trazem maiores danos à sociedade, com certeza. Um deslizamento de terra ele é um processo muito violento do ponto de vista da energia liberada, do que ele pode carregar. A gente tem outros processos naturais, como furacões, tornados, o caso né, de inundações de planícies aluviais, que também trazem muitos estragos à humanidade. Mas dentro dos geomorfológicos, então essa corrida, esse deslizamento de detrito e lama, com certeza é um dos processos que mais causa danos, não tenha dúvida. Então aqui a 2 é correta. 3. A erosão pluvial. Então, erosão pluvial é feita por chuva, tá? Em vertentes, ou seja, na encosta, que traz grandes prejuízos econômicos e ambientais, está condicionada, além das características do relevo, também ao tipo do solo. Ou seja, se eu tenho um solo que ele é muito mais rígido, ele tem a presença, por exemplo, de silt e argila em um grande número, sobretudo argila. Ele vai ter o quê? Ele vai ter uma maior estabilidade frente a um solo arenoso. Então, ok. A dinâmica da chuva, sim, se eu tenho um lugar que não chove muito, com certeza o processo erosivo vai ser menor, tá?
e também de deslizamento vai ser muito menor do que um lugar que chove muito. Então, lugar que chove muito vai ter muito mais processo associado. A dinâmica das chuvas, sim, a cobertura da vegetação, sim, né? E também é o tipo de uso antrópico, então o tipo de uso que nós humanos damos àquela região. Se eu vou desmatar, se eu vou colocar residências, se eu vou colocar um lixão, o que que eu vou colocar naquele lugar? Isso vai influenciar na erosão? Vai. Consequentemente, nos escorregamentos. Então eu tenho 2 e 3 como corretas. A alternativa, a letra D. A atuação das massas de ar é decisiva no clima brasileiro. O Brasil é diretamente influenciado por 5 massas de ar. Clássico, né? Clássico. Sobre as massas de ar do Brasil, no Brasil, relacione a massa de ar na coluna da esquerda com as características e atuações na coluna da direita. Ele coloquei em cima e embaixo, né? Então ali, afirmativa 1. Então ele colocou massa equatorial continental, 2 massa tropical continental e por aí vai. O que eu vou colocar aqui? Eu vou começar a ler a B, C, D e depois eu vou colocando na sequência para vocês. Então, a A maiúscula, quente e úmida, tá? Atua predominantemente na Amazônia Oriental. Aqui você vai acender um alerta. Por quê? Nós dividimos a Amazônia como se fosse no meio, né? Pega a Amazônia e divide no meio. A parte ocidental é regida pela MEC, então lá Tefé, Amazonas, interior do Amazonas, vem e joga umidade para o Brasil inteiro. E nós temos uma massa que pega mais ali o Pará e o Maranhão e também alguma parte do litoral nordestino norte, ali aquela face norte, do Rio Grande do Norte, inclusive, né? Que vai ser a massa equatorial atlântica, nossa querida MEA, tá? Então onde está a MEA aqui, professor Vinícius? Está aqui, né? Então 4 tem que ser A. Então já ficaria entre duas lá, né? A B ali. Quente e úmida, tem seu ponto de origem na zona subtropical do Atlântico Sul e exerce forte influência na franja oriental do país durante todo o ano, porém de forma mais intensa no verão. Então, quente e úmida, né? E ele está falando na zona subtropical do Atlântico Sul, então é a nossa querida massa tropical atlântica, nossa querida MTA zona. Perfeito? Então aqui eu fico com a final B. Você já mataria essa questão, né? Mas vamos até o final aí. C. Quente e úmida. Origina-se no coração da floresta amazônica. Então, nossa querida massa equatorial continental, lá em São Gabriel da Cachoeira, ou ainda um outro município próximo, que é o de Tefé, bem no meio da Amazônia. Concordo aqui, tá aqui a nossa querida MEC. Então, nós temos a MEC ali, ficando como C. Ah, temos lá, né? Vamos continuar aqui. Nós temos ali a D. Forma-se na região subpolar da Patagônia Argentina, ou seja, uma região fria. Só pode ser uma, né? Massa polar atlântica. Perfeito. E aí ficamos ali, né, com a E no final. Então, CEDAB. Ficamos CEDAB com gabarito letra D, tropinha. Questão bem tranquila. Questão 10. Observe a figura a seguir. Olha lá, temos as 5 massas brasileiras: a massa equatorial continental e atlântica, a tropical continental e a tropical atlântica, e também a massa querida, nossa querida e simpática que eu adoro, massa polar atlântica. 5 massas do Brasil, clássico para vocês das organizações ali do professor Francisco Mendonça, minha professora Inês. Clássica que todo mundo usa. A região dos Cerrados, com a área core, né, no Planalto Central. Core é um termo bem importante para a gente da geografia, quando a gente estuda a vegetação, tá? Que core seria a região central, assim, a região que só tem uma coisa. Então, o core da mata de araucária só tem mata de araucária. O core da Amazônia, no meio lá de São Gabriel da Cachoeira, só tem floresta amazônica, né? Então, é onde não tem nenhum resquício de outras vegetações, é o núcleo duro. Ah, De acordo com a classificação de Strahler, esse clima é denominado clima tropical alternadamente úmido e seco. Então, aquela questão clássica do tropicalismo brasileiro: 6 meses de chuva, 6 meses sem chuva. Dentre as massas de ar que influenciam o clima dessa região, destaque-se a MTC, massa tropical continental, que possui as seguintes características. Primeira coisa, por ser tropical, ela é obrigatoriamente a quente. Segundo ponto, ela é uma massa continental. Aí você já acende um alerta porque a única massa continental úmida do mundo é a MEC. No caso aqui, todas as outras serão secas. Então ela é quente, a MTC ela é quente e seca. Professor, por que ela é seca? Primeiro, ela se forma sobre um deserto, região do Chaco, né? Fora que não tem nenhuma fonte de umidade próxima por onde ela avança, é só seco, irmão. Tá? Então ela é quente e seca. Ficamos aqui com o gabarito correto. Letra A.
Está presente entre os trópicos e os polos em ambos os hemisférios. Olha, esse tipo climático é caracterizado pela distinção entre as quatro estações do ano. Aqui você já acende um alerta, né? O tipo de clima que é o clima clássico com as quatro estações bem definidas é o clima temperado, mas vamos lá. Amplitude térmica anual que pode ser acentuada, chuvas bem distribuídas durante o ano e temperaturas médias amenas. Ele é classificado em continental, oceânico, mediterrâneo e subtropical. Pô, subtropical sempre fala que é temperado. Mediterrâneo é um tipo de temperado. Daí tem temperado continental, temperado oceânico. Pô, é temperado essa brincadeira, né? Ah, professor, como que eu sei? Primeira coisa, quatro estações do ano bem definidas. Equatorial não tem muita distinção. Tropical tem uma quente, as duas são quentes, mas uma é seca, né? A outra vai ser úmida. Enfim, aí vem os subtropicais, temperados, os seus vários tipos. Concordo, letra E. Tá? Polar não é. Tropical semiárido é seco, né? Não tem chuva distribuída. Tropical típico é duas estações, uma seca e outra úmida. E equatorial é igual um inteiro. Tá? Então ficamos aí com gabarito letra E. A ciência que estuda os tipos climáticos chama-se climatologia. Ela é responsável por aglutinar as características climáticas de cada lugar ou região para defini-lo e diferenciá-lo das áreas do entorno. Acerca do tipo climático da região norte do Brasil, mais especificamente a cidade de Manaus, Amazonas, e utilizando o climograma, a seguir como referência, assinale a alternativa correta. Galera, climograma, sempre duas informações, uma de chuva, outra de temperatura, tá? Nós temos então isso mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Normalmente nós temos uma linha que marca a temperatura média em graus Celsius e as colunas que marcam a chuva em milímetros. Aí você compara com o que a tabela te indica, tá? Então eu tenho um clima que tem uma temperatura entre 25 e 30, mas bem focada aqui nos 25, 26 graus. Então a gente pode trabalhar com uma média de 26, aqui anual 27, tá? Com chuvas bem distribuídas e muito volumosas durante o ano todo. Então não tem nenhum período seco, tá? Não tem nenhum período que se distancie muito dos outros em chuva. Então eu tenho umidade e temperatura o ano todo. Equatorial, né? Letra A. Trata-se de um clima com chuvas abundantes? Ok, né? E bem distribuídas ao longo do ano e temperatura média em torno de 25 graus? Não dá para falar que não é, né? Ele poderia melhorar a temperatura, colocar uma temperatura ali próxima de 26? Poderia, mas tá em torno de 25? Tá, a maioria dos meses. Então a letra A está correta. Letra B. Trata-se de um clima com poucas chuvas ao longo do ano e temperatura média em torno de 21? Não, primeiro que está chovendo todo mês, né? E as temperaturas não abaixam de 25. C. Trata-se de um clima seco? Mano, não tem clima seco aí, pelo amor de Deus, né? Pode tirar. D. Trata-se de um clima quente e seco? Não, é quente agora, seco não é, né, meu? É bem úmido. E. Trata-se de um clima úmido e frio? Úmido é agora, não é frio, né? Com chuvas não, com chuvas concentradas não, chove o ano inteiro, né, cara? Concentrado se chovesse em 2, 3 meses e o resto não chovesse. Mas aqui tá chovendo todo dia. Então, todo mês, né, pelo menos. Então tá tranquilo. Então a gente tira aí também, ficamos com o gabarito correto, letra A. Questão 13. Analise um mapa sobre as massas de ar que atuam no Brasil e o fragmento de texto para responder a questão. Vamos lá, né? Então temos aí o massa de ar no Brasil, então o Geoatlas da professora Maria SML, os pontos de 1 a 5, classificação tradicional ali do professor Francisco Mendonça. E um fragmento de texto, massa de ar frio vai derrubar a temperatura no Brasil. Então a massa de ar frio avança pela região sul do país a partir da quarta-feira e os termômetros podem atingir valores abaixo de zero. Gente, no grande empurra-empurra que nós temos na dinâmica atmosférica, só uma massa de ar frio pode derrubar a temperatura. De grosso modo é isso, né? E a única massa de ar frio que tem no Brasil é a massa polar atlântica. Enfim, depois ele continua, né? Os moradores da região sudeste sentirão os efeitos da frente fria, claro, porque chega lá também com uma certa força, né? Como previu o INMET. A forte queda nas temperaturas pode vir acompanhada de geadas em São Paulo, Minas e Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com certeza neve nas regiões de serra. Então, de acordo com o mapa e mais seus conhecimentos sobre a dinâmica das massas de ar que atuam no Brasil, a alternativa que indica corretamente a massa. Gente, a massa de ar responsável pelo fenômeno descrito. Massa polar atlântica, nossa querida MPA, que vem lá da Patagônia.
Então, a massa equatorial atlântica não, tropical atlântica não, polar atlântica ok, a D, massa tropical continental e equatorial continental na E, não. Só a C mesmo, né, como polar. Então, polar atlântica indicado no mapa pelo algoritmo 5, correto, que por ser fria e úmida, atua principalmente no inverno e provoca, além das consequências citadas, a friagem na Amazônia. Perfeito. Inclusive, eu coloco é, essa informação para a Federal do Paraná com a classificação dela como úmida, tá? Então, fria e úmida, bem do jeito que a Federal gosta de cobrar. Por quê, professor? Tem algumas pessoas no Brasil que entendem ela como seca, mas a Federal entende ela como úmida, fria e úmida quando atinge o Brasil. Anotem isso na vida de vocês, tá? Não confiem em gaúcho dando aula por aí. Então, que gaúcho adora falar que é seca. Então, nós temos aqui letra C como correta. No verão, os continentes são transformados em centros de baixa pressão, enquanto no inverno eles são relativamente frios, se comparados com os oceanos quentes. Os continentes tropicais e oceanos que os circulam experimentam então uma inversão sazonal na direção do vento. A causa básica e essencial desse fenômeno atmosférico é o aquecimento diferencial de grandes áreas continentais e oceânicas, variando com a estação. Esse tipo de circulação atmosférica é mais desenvolvido no leste e sudeste da Ásia. Tá? Então nós temos aqui justamente, né, a questão das monções. Então, basicamente aqui eu tenho a Índia, aqui eu tenho o Oceano Índico, tá? No verão, galera, no verão, os continentes eles ficam muito mais quentes, o que gera uma zona de baixa pressão. Então o vento sopra do Índico, que seria uma zona um pouco de há uma pressão um pouco mais alta e vai para o continente. No inverno, tá? Então, no inverno aqui, isso se inverte. Aí o Oceano Índico vira uma zona de baixa pressão e o continente que vai soprar seus ventos, né? Então, nesse período, essa questão aí sazonal de 6 meses, inclusive no verão, a gente tem um depósito de chuvas muito forte no hemisfério norte, na região da Ásia. Na verdade, enfim, isso é meio complicado de colocar uma data, né? Mas é no verão. No verão ali, no caso, para a Índia e para os países do Sudeste Asiático, em sua maioria, eles acontecem em junho, então no metade do ano que começa a chover, né? Então eu tenho o clima de monções, letra C. 15. Leia o texto a seguir e analise o climograma. Depois eu mostro o climograma, né? A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. Então, bioma da caatinga. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos, tá? Quase morto, né? Quase morrendo. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente o substáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Então o vaqueiro tocando o seu gado, né, num ambiente seco característico do semiárido. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos, espinhos, né, principalmente por causa da vegetação, que vai ter uma característica de guardar a sua água. E também os seixos. Então, seixos são pequenas rochas, pequenas pedrinhas, né, pequenos fragmentos que aparecem normalmente próximos a rios. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Então, ele está narrando aqui todo, né, um ambiente seco, enfim, vidas secas, né, do Graciliano Ramos, grande Graciliano Ramos. E nós temos aqui um climograma de Cabaceiras, na Paraíba, que é reconhecidamente o lugar mais seco do Brasil. Você tem aqui o mês a mês, então, né, uma chuva levemente concentrada entre fevereiro e maio, ali fevereiro e junho, que é o mês que às vezes a gente tem algum escape ou outro da massa equatorial continental e o restante do ano com quase nenhuma chuva. Então, ali de setembro, né, até janeiro praticamente não chove. Só chove quando a MEC consegue fazer alguma entrada. E você tem uma temperatura, se eu for fazer uma média, uma temperatura próxima dos 27, 28 graus. É muito seco e muito quente. Identifique o tipo climático retratado na obra e no climograma. Então, o climograma do semiárido, né? Então, um é semiárido. O 2, a região, sub-região de sua ocorrência, sertão nordestino, das quatro partes do Nordeste, nós temos ali o sertão. 3, o fenômeno natural caracterizado por aquecimento anormal das águas
superficiais do Pacífico Central, do Pacífico Tropical, responsável pelo prolongamento dos períodos de estiagem. A gente é o Ninho, né? O El Ninho reduz ali a velocidade e a ocorrência dos ventos alísios para o norte e nordeste do Brasil. Então, em anos de El Ninho, nós temos secas prolongadas na porção mais norte e nordeste do território brasileiro. Então, ele pode estar tratando, né, de um fenômeno de El Ninho, concordo. Então, ficamos aí com 1, 2 e 3, né? Semiárido, sertão e El Ninho. Analise os climogramas A e B e assinale a alternativa correta. Então nós temos dois climogramas A e B, ele não pede nenhuma análise mais específica, né? A gente acaba entrando direto aqui nas alternativas. No climograma A, a maior temperatura ocorre no mês de dezembro. Gente, a temperatura é linha, tá? E aí eu tenho que a linha de dezembro, que é o mês 12, no climograma A, ele está muito próximo de 25, que é a mesma coisa que janeiro, ali, fevereiro, até março. Mas nós temos um ponto um pouco fora da curva no mês de setembro, tá? Então já fica errado aí. Ainda depois, com a maior precipitação registrada? Não, a maior precipitação é janeiro, que é a coluna, né? B. No climograma B, o mês mais seco é dezembro. Ok, né? Olhando para as colunas é correto. Com 10 milímetros. Então ele está com 10 milímetros ali. Está passando muito de 10 milímetros, né? Com menor temperatura registrada? Não, né? Nenhum nem outro. C. No climograma A, o mês mais seco é julho, então o mês 7, concordo, é o mês que menos chove. Com 40 milímetros, está chovendo menos, né? Tá chovendo uns 30 milímetros ali, tá? E tá abaixo de 40, né? Não chega a 40. Com a menor temperatura, eu até concordo que seria próximo da menor temperatura, tá? Agora, não deu 40 milímetros no climograma, né? Se a gente pegar aqui o mês 7 e rebater ele, vou voltar aqui. Se a gente rebater, né, o mês 7 aqui, ele não chega ali a 40 milímetros de chuva. D. No climograma B, o mês de maio é o mês com maior precipitação, com média de 80 milímetros. Então, o mês de maio, ele tem a maior precipitação? Sim. Agora, ele passou de 90, né? Ele passou bastante de 90, muito mais próximo de 100. Então, 92 talvez. Então, eu tiro aqui. E. No climograma A, então da esquerda, a maioria da precipitação ocorre em janeiro. É o mês que mais chove? É. Com média de 259 milímetros. Gente, quando teve essa questão, tá? Essa é uma questão, inclusive, tá correto, né? Não tá errado. Essa é uma questão, e agora eu explico para vocês, que tem muito em manual de professor. A professor estagiário que está sendo treinado para ser professor de vestibular com concurso público, inclusive curso que eu já montei para esse grupo de professoras e professores, uma questão que seria passível de erro. Por quê? Você tem o C, tá muito. O C e o D dependeram da análise da escala do climograma. Então, uma escala de visibilidade, um climograma, pode complicar, tá? Pode complicar legal. Fora que o termo maioria na letra E, que a banca aqui entende como correta, o FMS, ah, seria a ideia de mais de 50%. Então não é bem assim, tá? Mas não está errada aí. No ponto de vista mais técnico, estaria correta. Mas é um tipo de questão que anda sumindo de provas justamente para a gente não cair na velha boa e velha pegadinha, né, de questão que pode ser anulada ou não. Aqui a gente fica com letra E. Em relação aos fatores geográficos do clima, marque V para verdadeiro e F nas falsas. Primeira afirmativa. O mar funciona como um verdadeiro regulador térmico, devido à sua grande capacidade de se aquecer e perder calor muito mais lentamente do que as áreas continentais? Sim, né? Tanto o oceano quanto regiões que têm atmosfera muito úmida, como as regiões equatoriais e litorâneas. Então eu concordo sim, tá? Que a água no ambiente serve como um regulador térmico, eu concordo. 2. As correntes marítimas frias contribuem para a formação de desertos, pois as águas frias evaporam pouco, correto também. Então, a evapotranspiração de águas frias é sempre menor do que de águas quentes. Então, se você tem a ressurgência de águas frias ou muitas correntes frias em um lugar só, você com certeza vai ter uma menor precipitação ambiental, menor umidade do ar também, tá? Então, a 2 é verdade. 3. O fator latitudinal é irrelevante? Não, claro que é relevante. A latitude no Equador, os trópicos, os círculos polares e os polos, é claro que a latitude influencia no clima, né, cara? Inclusive, é a latitude que vai gerar as zonas
climáticas da Terra, então é falso a terceira. A última. A cobertura vegetal tem um papel importante na questão da absorção dos raios solares? Sim. Como também na sua irradiação? Claro. A questão do comportamento dos materiais frente ao Sol. Então ele vai receber a luz. O quanto que a vegetação retém, o albedo dela, quanto que ela vai refletir, é diferente do solo, que é diferente da água. Tá? Então, se eu tenho a vegetação, ela tem um papel importante na absorção e também na reflexão? Com certeza. Então, ficamos aí com verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Gabarito letra C. Analise o mapa de tipos climáticos e os climogramas a seguir. Então, eu tenho um mapa, gente, tirado do livro do professor Eustáquio de Sene, tá? Em que eu tenho ele isolou algumas cidades, né? Enfim, depois ele coloca 6 climogramas abaixo. As cidades Manaus, Denver, Cairo e Mumbai, demarcadas no mapa, correspondem. Vamos lá. Galera, o que ele está pedindo? Para você associar o climograma com a cidade. Tá? Então, Manaus. Primeira coisa, gente. Manaus, clima equatorial normal, climão equatorial padrão. Você vai ter temperaturas muito estáveis durante o ano todo e chuvas bem abundantes. Tá? Então, eu olhando aqui nos climogramas, Manaus só pode ser um. Tá? Então eu tenho uma ligação, já fiz um risco entre Manaus e um. Por quê? É o único climograma que responde a uma dinâmica equatorial. Todos os outros, tá, vão ser um pouco diferentes. Né? Eu tenho ali o 2, né? Desculpa, Denver. Né? Gente, Denver é bem numa região um pouco centralizada dos Estados Unidos da América. Denver já é uma região um pouco mais fria. Então, primeira coisa de Denver, é um temperado continental. Temperado continental, primeira coisa, o verão é quente e o inverno é frio. 4 estações bem definidas. Então você vai procurar uma relação bem abrupta entre verão e inverno. Fora que, tá? Fora que é, é uma região que o inverno vai ser bem frio, então são médias bem baixas. E também, quando nós olhamos para Denver, é uma coisa que está no hemisfério norte, então o verão é no meio do ano, em junho, julho, agosto, e nós temos o inverno entre dezembro e março, tá? Então vamos lá. Um já foi, gente, o 2 aqui, né? O 2 aqui é não dá. As mínimas do verão estão em 10, Denver vai nevar, né? Vai abaixar disso. A 3 não dá, porque é hemisfério sul. A 4 não dá, porque está numa região intertropical, bem úmida, não. 5 é um deserto, não. Tá 6, ok. Então, 1 e 6. Né? Não ajudou muito, mas já tem alguma coisa. É... Cairo. Gente, Cairo talvez é a coisa mais fácil de você matar aqui. Por quê? Cairo, gente, deserto do Saara. O senhor não chove, não, quase de vez em nunca, cara. Então, olha o climograma 5, que beleza. A gente fecha a letra E. E a gente fica com 4, né? Realmente em Mumbai, que vai estar operando nessa questão do clima de monções. Então, uma chuva concentrada entre ali junho, julho, agosto, setembro, né? E depois praticamente não chove, porque você tem uma reclusão desse sistema de monções. Tá? Então, 6, 5 e 4 como corretas. O bioma tal é caracterizado por estar próximo ao Polo Ártico. É muito próximo ao Polo, só pode ser um. É tundra, né, tropa? Apresenta o solo coberto por neve quase o ano todo, com temperaturas que chegam a 10 graus no verão. Sua vegetação típica são os líquens e musgos. Pô, é tundra, não tem o que falar, né? Podendo apresentar gramíneas em algumas regiões. Já o bioma tal é caracterizado por invernos rigorosos. Pô, tem vários, né? No entanto, possui verões um pouco mais longos que o do bioma anterior e sua vegetação típica são as coníferas. Então, o bioma taiga, professor Tundra e taiga, tem lá, tem, letra A, gabarito correto, letra A. Questão 20. Os grandes ecossistemas terrestres são denominados biomas, conjuntos dinâmicos de ampla extensão geográfica que possuem certo nível de homogeneidade em suas características naturais, com destaque para a fauna e a flora. Com base nos conhecimentos sobre grandes biomas terrestres, relacione o bioma na coluna da esquerda com as suas características na coluna da direita. Eu fiz o. Só coloquei uma para cima e outra para baixo para ficar mais fácil, né? Para o slide. A. Suas espécies animais vegetais são extremamente abundantes.
com vegetação densa, árvores e arbustos de tamanhos muito variados e o maior número de espécies entre os biomas terrestres. A fauna compreende grande diversidade de espécies de mamíferos, aves, anfíbios e insetos. Gente, florestas densas, né, grandes florestas, os maiores, no maior número de espécies. Pô, é região tropical, floresta tropical. Então eu venho aqui do lado 3 e coloco um A. Tá? B. Ocorre em regiões de clima tropical com chuvas concentradas e longos períodos de estiagem. São compostas basicamente de gramíneas e capim, com árvores e arbustos dispostos de forma esparsa na paisagem. Abrigam uma fauna muito rica, na qual se destacam os mamíferos e as árvores e as aves, né, de grande porte. Então ali nós temos justamente as savanas. Regiões abertas com presença de campos e arbustos, então uma vegetação mais arbustiva mesmo, grandes animais. No caso da África, nós temos a savana africana com os elefantes, com os leões, as hienas, né, tudo que vocês viram no Rei Leão. E nós também temos aqui na América, né, com a presença ali de onça parda, né, sussuarana e anta, né, vários dos nossos mamíferos aqui. Então, ok, né? C. Ocorre em regiões de clima temperado continental, onde predominam as gramíneas e outras plantas herbáceas, com pouco arbustos e praticamente sem a presença de árvores. Antigamente constituíam pastagens naturais para o gado. A fauna original é composta de inúmeras aves, búfalos, antílopes e coiotes. Então nós estamos falando aqui justamente das pradarias. Então são os campos de lugares frios, né? São as nossas queridas pradarias. Então aqui a gente fica com C. D. Predomínio de plantas baixas, com musgos e líquens. E, gente, tundra, né? Tundra, não tem o que falar. Tundra, irmão. E podem ser de dois tipos. A taiga, já chegou ali que é conífera, né? Basicamente conífera que ele está falando. Que recobre as regiões setentrionais do hemisfério norte, com inverno rigoroso e predominância de coníferas. E a floresta decídua, que ocorre no inverno mais brando, com árvores e arbustos que perdem as folhas em estações frias. Tipo o Central Park, tá? Por que eu coloco essa questão, né? Aqui então, D, E, A, B, C. Então ficamos aí com letra C. Por que eu coloco essa aqui? Eu gosto dessa questão do unicentro. Por causa dessa E. Quando eu aprendi biogeografia, e aqui eu conto uma história para vocês, professor Nutt, tá? Ele ensinava floresta temperada e conífera como uma coisa só. Inclusive essa questão colocou, tá? Então, se ele usar o termo taiga, se diferenciando de floresta de conífera, tá certo. Desculpa, taiga, né? A conífera. E se ele falar floresta decida, é floresta temperada. Ele pode entender como uma só ou pode entender como duas. Conhecendo a Federal do Paraná, ela vai separar. Então, floresta decídua temperada e floresta de conífera, que ele vai chamar de taiga, né? Ele vai fazer essa separação. Tá? Então é importante. E só um adendo que eu coloco, tá? Taiga é um capim, tá? Taiga é um tipo de capim em regiões de altas latitudes. É um capim que está mais ou menos à minha altura. Eu tenho 1,82 m, tá? Então é um capim um pouco maior que eu, na verdade. Mas a gente acaba chamando taiga e coníferas de mesma coisa. Aqui, inclusive, ele junta, né, com as florestas decíduas, mas para federal normalmente ele vai trazer separado. Só para mostrar mesmo, né? Os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos propostos pelo geógrafo Aziz Nassib Absaber nos anos 60 continuam válidos na atualidade. Representam um mapeamento do território brasileiro na escala zonal, onde foram identificadas 6 grandes domínios, além de uma faixa denominada de transição, que sintetizam os elementos do clima, da vegetação, do solo, do relevo e outros atributos presentes na paisagem. Observe as imagens. Gente, já para associar. Cactácea, professor Vinícius. Só pode ser uma coisa no Brasil, caatinga. Vegetação com pouca folha. Isso aqui os caras eram gravuras que eram feitas nos manuais, né? Os caras faziam esses manuais. Então a primeira é caatinga. Há árvores de médio porte, galho retorcido, pouca folhagem, presença de cactáceas. Cactáceas, né? Caatinga, não tem o que falar. Segundo aqui, pô, isso aqui é uma savana, né? Pô, professor, Rei Leão, Timão e Pumba no caso do Brasil, que é cerrado, né? E aí no final aqui eu tenho um domínio de araucária ali.
Coitado, né? Semente de araucária já foi meio degradado, né? Coitado dele. Não tem muito mais araucária. Tá aberto um campo ali. Provavelmente eles mataram tudo. Mas caatinga, cerrado e araucária. E aí a gente vem aqui na letra A. Caatinga, cerrado e araucária. Professor, é basicamente uma questão de eu pegar algo e ligar outro, e do ponto de vista bem técnico, é bem técnico. Perfeito. Então, letra A. No âmbito da diversidade biológica, o Brasil é campeão mundial graças à extensão do seu território e aos diversos climas que contribuem para as diferenças ambientais, as quais caracterizam seus biomas. Aqui eu puxo algo muito importante para a geografia de vocês, que eu tenho vontade de ir na casa de vocês dar um tapa na cabeça de vocês. O que, que gera o bioma? O clima. O Brasil é um país com uma extensão latitudinal bizarra com vários climas. E aí, a gente tem vários biomas? É essa a ideia. Essa é a ideia. Analise as afirmativas a seguir. 1. O Brasil abriga relevante parte da maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, com mais de 30 mil de espécies vegetais e a maior planície inundável, o Pantanal, além de diversos outros biomas, como o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica, que contribuem para a extraordinária variedade biológica, sim. Sim, né? Ele coloca, nós temos a maior floresta tropical do mundo, que é a amazônica, nós temos o Pantanal, que é a maior planície inundável, nós temos vários outros domínios, né, de outros biomas que trazem para o Brasil uma grande variabilidade de animais e plantas. Eu concordo. Então dá para deixar um. 2. A costa brasileira possui uma série de ecossistemas que incluem recifes de corais, dunas, manguezais, estuários e lagoas. Nós temos dunas? Temos. Temos corais? Temos. Temos mangues? Com certeza. Estuários? Sim, vários rios, né? E lagoas? Sim, Rio Grande do Sul tem lagoa, né? Mas a maioria das novas espécies ameaçadas no Brasil está na Mata Atlântica, no Cerrado da Amazônia? Sim, dá pra gente colocar isso, né? Pensando na Mata Atlântica incorporando Mata de Araucária, pensando no Cerrado, toda a região central de avanço do agronegócio, e pensando na Amazônia, que é a região que a gente está desmatando mais no momento, junto ao Cerrado, eu concordo, não está errado não. 1 e 2, beleza. 3. O Brasil conta com a flora mais diversa do mundo, mas desmatamento, queimadas, tráfico de animais, despejo inadequado de produtos químicos no ambiente e ocupação de grandes áreas contribuem para a perda da diversidade? Não tá errado também. 4. A Mata Atlântica é considerada um hotspot. Sim, a Mata Atlântica e o Cerrado são hotspots. Termo usado pelos cientistas para designar os lugares que, além de apresentarem alto grau de diversidade biológica e endemismo, devem ser especialmente protegidos devido à ameaça pela atividade humana. Hotspot é um lugar que está com perigo de ser ameaçado, já está levemente ou altamente degradado. Então é basicamente um lugar com muitas espécies que deve ser preservado e que já está sendo degradado. Essa é a ideia de um hotspot para a biogeografia. Tá? Para o Brasil, hotspots Cerrado e Mata Atlântica. Perfeito? Professor, todas são corretas? Que eu risquei? Sim, todas são corretas. 1, 2, 3 e 4. Esse fenômeno é causado pela presença de poluentes na atmosfera, os quais ocorrem devido à queima dos combustíveis fósseis por veículos e indústrias. Principais fontes do dióxido de nitrogênio, enxofre, monóxido de carbono e material particulado em áreas urbanas. Entre os efeitos desse fenômeno está a corrosão de superfícies, o enfraquecimento da vegetação pela imitação de nutrientes e a liberação de compostos no solo, como o alumínio. Então ele traz um texto de 2021, uma questão bem recente, né? Gente, o que ele está falando aqui? Esse fenômeno é chuva ácida, né? Lugar que tem indústria, que eu tenho queima de carros, especialmente queima de combustível de carros e também de indústrias, presença do carvão, que vai liberar uma porrada de produto químico na atmosfera. Esses produtos vão ser suspendidos, né, devido à ação de evaporação normal, ciclo da chuva, sobretudo no verão, com chuvas convectivas. Isso volta ao solo, tá? Com um pH um pouco mais baixo, que vai corroer uma porrada de coisa. Então, sim, chuva ácida está bem ok. PUC Paraná 24, leia o trecho de texto a seguir para responder à próxima questão. O desmatamento da Amazônia é motivo de grande preocupação para o Brasil, pois ele leva a alterações significativas no funcionamento dos ecossistemas, gerando impacto sobre a estrutura e fertilidade dos solos e sobre o ciclo hidrológico. As árvores da floresta amazônica, abre aspas, bombeiam, fecha aspas, as águas das chuvas de volta para a atmosfera, através de um fenômeno denominado evapotranspiração, ou seja, a água das chuvas
que fica retida na copa das árvores, evapora e permanece na atmosfera em forma de umidade. É exatamente essa umidade que forma os rios voadores que levam umidade para boa parte do país. Gente, rios voadores é aquela umidade excedente amazônica que durante ali mais ou menos entre dezembro e março consegue avançar e penetrar por quase toda a região central da América do Sul, inclusive chegando ao Paraná, tá? Beleza, né? E aí, o texto permite concluir que o aumento do desmatamento na região amazônica trará diversos impactos sociais. Parará, ambientais e econômicos para o Brasil, destacando-se as estiagens mais frequentes no centro-sul do país devido à diminuição da umidade oriunda das regiões equatoriais. Então, nós teríamos uma diminuição dos rios voadores? Concordo com a A. B. A redução da produção agrícola, em especial cana-de-açúcar, na região norte. Primeiro que cana não se produz no norte. O maior estado produtor de cana é São Paulo, tá? A maior região produtora de cana é o sudeste do Brasil, seguido do nordeste. Então, não. É, C. O aumento das chuvas no sertão nordestino, devido à maior intensificação dos ventos alísios e o retorno do migrante sazonal? Não, não tem uma relação com o vento alísio. O vento alísio é uma dinâmica da porção inferior da célula de Walker, não tem nenhuma relação com rios voadores. D. A diminuição da biodiversidade dos biomas do Cerrado e Mata Atlântica devido ao aumento da frequência do fenômeno Laninha. Gente, Laninha é o resfriamento do Pacífico Central, tá? Isso não tem nada a ver com os ventos, pelo menos de uma forma mais geral, a grosso modo, com os rios voadores, não tem nada a ver. D. E. O aumento das queimadas na região do Pantanal Mato Grossense devido à intensificação da MEC que atua na região nos meses de junho a setembro. Gente, eu até concordo que nesse caso da diminuição dos rios voadores, eu teria um aumento de queimadas na região do Pantanal, alguma coisa do Cerrado. Não discordo da letra E. Agora, ele fala que isso é devido à intensificação da MEC. Não, a MEC perderia um pouco da sua umidade. Não seria intensificada, ela seria diminuída. E que atua nos meses de junho a setembro na região? Não, ela atua ali de dezembro a fevereiro, março, que é quando a MEC vem mais para o sul do globo, devido ali a essa maior umidade de temperatura no hemisfério sul, né, cara? Então, nesse caso aqui, a gente fica com letra A, inclusive porque ele puxou, né? Ele puxa ali a questão. A B não estaria tão errada, tá? Mas o texto está puxando para A, né? O texto me fala dos rios voadores. Beleza? Então, aqui, gabarito letra A. Particularmente nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação de correntes de ar. Dessa forma, o ar frio próximo ao solo não sobe porque é mais denso, e o ar quente que ele está por cima não desce porque é menos denso. Pô, inversão térmica, né? Nas grandes cidades, esse fenômeno tende a se agravar uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis intensifica o lançamento de poluentes e material particulado na atmosfera, o que torna o ar mais impuro e, por conseguinte, contribui para o aumento dos casos de irritação nos olhos e doenças respiratórias. Gente, isso aqui é fenômeno de inversão térmica atmosférica, né? É um fenômeno que é bem percebido em zonas urbanas ou regiões muito próximas a lagos, por exemplo, que a gente tem um resfriamento abrupto da região mais a nível de solo, o que impede, né, que o ar quente que se desenvolve na cidade suba e ele fica preso, cheio de poluente, e vai mandar todo velho e criança pro posto, né, tomar birotec no inalador. É clássico de inversão térmica. Deu meio de 1 hora, a atmosfera local se esquenta e aí volta um ciclo normal, né, de circulação de ventos. Beleza? Então aí temos inversão térmica letra C.